Dom de língua estranhas. Quantas vezes nós ouvimos pessoas a comentarem o seguinte, ou melhor, a questionarem: será que as pessoas que têm o dom de línguas estranhas ou falam em línguas estranhas chegam a ser mais especiais ou têm mais santidade em relação àquelas pessoas que não possuem este dom? Será que falar em línguas estranhas só serve apenas para a edificação própria? E até que ponto este dom nos ajuda para a batalha espiritual? Paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a Isilda Teca, para quem não me conhece, e é sobre o dom de línguas estranhas que nós vamos abordar hoje. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar os irmãos para lermos as Sagradas Escrituras no livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 14, versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Meu testemunho. Quando e como é que eu comecei a falar em línguas? Bem, isso aconteceu quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Quero fazer perceber a alguns irmãos que se calhar não compreendem: existe o batismo pelas águas, que é o batismo de arrependimento, e existe o batismo do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia relata isso no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos esperavam pela manifestação do poder de Deus, e lá o Espírito Santo ativou, ou seja, eles foram batizados pelo Espírito Santo. E nós sabemos que um dos sinais não quer dizer que quando falamos em língua, quer dizer que recebemos o batismo do Espírito Santo. E quem não fala em língua não quer dizer que não recebeu o batismo do Espírito Santo. Bem, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, o primeiro sinal que se manifestou é falar em língua. Isso foi num culto, eu estava a ouvir a pregação, e na medida que nós estávamos a louvar, ali eu fui batizada pelo Espírito Santo e simplesmente eu comecei a falar em língua, algo que eu nunca falei, nunca sequer treinei. E como é que eu desenvolvi este dom para poder começar a falar em língua? No dia que eu fui batizada pelo Espírito Santo, comecei a falar em línguas. Passaram alguns meses, eu começava a perguntar ao Espírito Santo como é que eu devia falar em línguas, já que o Senhor tiver ativado o dom de línguas em mim. Então eu lembro-me que numa noite eu sonhei que eu estava a falar em línguas, mas no físico eu não sabia falar em línguas. E eu ouvia muitas pessoas a dizer assim que não, que isso assim tem que treinar, tem que ouvir outras pessoas, mas a experiência que eu tenho com o Espírito Santo é o contrário. Aprendi e entendi com o Espírito Santo que dom de línguas não se imita. Isso de um irmão falar em línguas e você imitar as palavras dele é autenticamente errado, pelo menos pela minha experiência. A única coisa que eu sei é que num dia desses, em um sonho eu comecei a falar em línguas, e quando eu me espantei, eu comecei também a citar aquelas palavras que eu lembrei no sonho. Passado um tempo, o Espírito Santo disse para que eu exercitasse as línguas que ele me dava a partir do sonho. Então, sempre que chegava essa fase em que o Espírito Santo me mostrava eu a falar em língua nos sonhos, eu começava a escrever a forma como eu falava no sonho. Ao acordar, eu escrevia e começava a exercitar. Dali, eu começava a desenvolver este dom. Primeiro começava como? Eu entrava em muito louvor, exaltava a Deus, depois aquilo começava a ir normalmente, ou seja, começava a entrar na presença normalmente e começava a falar em línguas estranhas. E como é que foi falar em línguas estranhas e ao mesmo tempo interpretar? Ou seja, tinha momentos em que eu treinava as minhas pregações, e quando eu louvava, orava muito, o Espírito Santo falava comigo em línguas estranhas e me dava a interpretação daquela língua. Mas isso eu vou falar acerca do dom de interpretação de língua. Vou falar num outro tema. Ou seja, foi assim que eu fui desenvolvendo. Em nenhum momento o Espírito Santo convenceu-me a ir a alguém, por exemplo, e essa pessoa me ensinar como é que ela fala em línguas e eu imitar. Pelo menos o que eu entendi, o Espírito Santo não está de acordo as pessoas imitarem a língua de alguém que aprendeu também com o Espírito Santo.
Porque quando nós falamos em língua, estamos a edificar a nós mesmos. E naquele momento é o Senhor a edificar-nos. Então, quando o irmão vai para outro irmão e imita aquela língua, já não há edificação. Aquilo simplesmente o que acontece é imitação, não é edificação. Porque a pessoa não está a falar aquilo que o Senhor, o Espírito Santo quer que você fale naquele momento, mas estás a falar aquilo que o irmão está a te ensinar. Se queres aprender, acontece o seguinte: você pode pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ensina em sílabas. Ele pode começar com uma sílaba, te dá outra semana, no outro mês, ou noutra semana uma sílaba. Você vai juntando, vai exercitando, e assim com o tempo você vai começar a ter habilidade para poder falar em línguas. Isilda, é possível o Espírito Santo se comunicar conosco ou se comunicar com a igreja por intermédio de línguas estranhas? Sim. Muitas das vezes o Espírito Santo, quando toca alguém para falar em línguas estranhas para transmitir na igreja, o próprio Espírito Santo vai dar a interpretação naquela mesma pessoa que falou em línguas estranhas, ou o Senhor vai dar interpretação para alguém que está na igreja que tem o dom de interpretação de línguas estranhas. De lembrar que existe dom de línguas estranhas, e também o Espírito Santo nos dá a capacidade de falarmos em línguas de outros idiomas. Ou seja, uma pessoa que não fala uma língua de um outro idioma, o Senhor pode lhe capacitar naquele momento para falar em línguas de outros idiomas, e alguém que estiver na igreja interpretar aquela mesma mensagem. Ou seja, Deus pode ser que um país onde falam em língua portuguesa, o Espírito Santo tocar alguém, transmitir a mensagem em inglês, e alguém estará lá na igreja para interpretar. Nesses casos tem sempre alguém para interpretar quando é o Espírito Santo a trazer a mensagem. Quem fala em língua é mais santo em relação àqueles que não falam? Não. O dom de língua estranha é uma habilidade, é uma graça que o Espírito Santo nos concede. O facto de falarmos, isso não nos torna mais santo. Então isso quer dizer que o dom de língua estranha pode nos edificar a nós mesmos, e também o Espírito Santo pode nos fazer falar em línguas e dar a interpretação. Assim como diz em Coríntios, no seu capítulo 14, no seu versículo 4 a 5. E como é que o dom de línguas estranhas ou falar em línguas estranhas nos ajuda na batalha espiritual? Existe um nível de espiritualidade em que é necessário as pessoas falarem em línguas estranhas. Por quê? Porque existem demônios ou entidades demoníacas que elas interferem as orações dos cristãos. Então, naquele momento, o Espírito Santo pode capacitar o cristão a falar em línguas para que aquelas forças demoníacas não entendem o que você está a falar com o Espírito Santo de Deus. Bem, nós podemos ouvir muitas experiências, mas a melhor experiência é nossa com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não é fórmula. A experiência com o Espírito Santo não é fórmula. Cada pessoa terá uma experiência única com Deus. Então, quando tiveres uma experiência com Deus, não tema. Avance, se aproxime mais dele.